Certo, pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui. Deixa eu só verificar aqui. Só um minuto, pronto. Bom, nós vamos falar agora dos procedimentos básicos que tem que ter em um laudo, tá, pessoal? A parte organizacional dele. É, Nós temos que ter pelo menos essas informações: localização de cliente, equipe técnica, anotação de responsabilidade técnica, metodologia de medição, instrumentos de medição e recomendações de conclusão. Então, seu laudo tem que se basear nesses itens aqui. E claro, que em cima de cada item vai depender de cada tipo de especificação, cada modelo de laudo que nós vamos ter. Em cima da localização do cliente, é interessante vocês, além de colocar endereço, as informações de endereço em si, também colocar uma imagem do local, seja ela uma imagem do Google Earth ou então uma imagem normal aí que você tenha tirado, tá bom? E aí nós vamos para a parte de equipe técnica. Você deve colocar qual é a equipe técnica envolvida, né? Se é só você, se você tem ali mais um responsável técnico, né? Quantas pessoas fizeram o serviço, então é interessante você colocar. Mas aí você tem que definir se realmente vale a pena descrever todos que estavam durante o serviço. Por exemplo, você pode colocar somente seu nome, que é o responsável técnico, ou então seu e de outro profissional que participou diretamente ali. Outra questão, pessoal, é a própria anotação de responsabilidade técnica. E aqui você tem que fazer ou pelo CREA ou pelo CFT, certo? E aí você faz ali justamente com todos os dados do seu serviço. Outra coisa, não sei se é da vontade de vocês retirar acervo, fazer ali a questão do atestado técnico. Então, o ideal é você preencher a RT de maneira correta, descrevendo o seu objeto de serviço, colocando as unidades, você vai trabalhar tanto com metro quanto com nível de tensão, colocar, tá bom? E aí, em cima disso, já prever os pré-requisitos que são necessários para um atestado, para retirar um atestado técnico, né? E aí, né, atestado por acervo, você tem que entrar em contato ou com o CREA, com o CFT e verificar quais são os procedimentos, porque podem mudar de acordo com a regional, mas a questão aqui da responsabilidade técnica você tem que verificar. E claro, algumas empresas, alguns clientes vão exigir essa RT em função da empresa, ou seja, vão exigir que a sua empresa esteja credenciada no CREA, e outros vão exigir que somente você, só o responsável técnico, esteja credenciado. Então você tem que verificar isso antes. Tá? Porque você pode fechar um serviço em que a empresa, seu cliente, exija que a sua empresa esteja credenciada no CREA ou no CFT ou no CRT, e aí pode ser que ainda não tenha finalizado esse processo de credenciamento de empresa e você só tem um credenciamento de profissional. Então pode ter problemas aí no seu trabalho. Outra coisa é a metodologia de medição, pessoal. Isso aqui é muito importante. Você tem que ver qual é, fazer a análise do local, verificar quais são os problemas que tem no local, verificação e tudo mais. O tempo de serviço, tá? Você vai ver quanto tempo pode ser que você passe ali fazendo serviço, e é bom colocar isso no laudo. O laudo ele foi feito nos dias tal, 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 né? Nos locais, e você cria ali uma hierarquia para cada item. Você vai analisar, por exemplo, os equipamentos, né? Quais são os equipamentos que você vai utilizar, descrever um pouco sobre cada equipamento é importante, né? Até para quem for ler o laudo entender o porquê que está sendo usado aquele equipamento, e claro, adotando ali os critérios de segurança do trabalho, que são os critérios mais importantes ali também durante a metodologia de medição. E aí, nós vamos ter a parte de instrumentos de medição. Você vai ter que definir quais instrumentos são necessários. Por exemplo, aqui é um exemplo de das aulas práticas, ali onde a gente põe os instrumentos de SPDA, né, onde a gente coloca ali e analisa. Então, esse é um exemplo, né, onde a gente vai ter que colocar cada equipamento e definir para aquela minha medição, para aquele meu contexto, qual instrumento eu vou precisar, né? Que tipo de instrumento a gente precisa e, claro, verificar o certificado de calibração. E aí, claro, pessoal, as recomendações, tá?
Então, as recomendações e conclusões têm que ter a questão da identificação dos erros, apontar os erros, isso já pode estar até no desenvolvimento do relatório. A citação das normas, sempre cite as normas quando você encontrar uma não conformidade, tá? É muito importante você se basear em cima do item da norma e também colocar ali os métodos de correção. O que o cliente tem que fazer a correção, por onde ele vai começar, e aí faz uma análise desses critérios mais importantes aqui. Beleza, pessoal? Isso daqui são os itens básicos que a gente tem que ter, tá? As informações mínimas aí de um relatório. E tudo isso vai depender de cada parte do relatório. Em cada módulo que a gente for fazendo, eu vou mostrando itens importantes aí sobre cada um. Não se preocupem. Mas neste caso aqui, a gente tem que avaliar dessa forma. Beleza, pessoal? Então pronto, vamos encerrar essa aula e na próxima a gente já volta com os itens e critérios que são predominantes ali nas recomendações do próprio IBAP, tá? Que é algo um pouco mais criterioso que a gente pode também basear para montar nossos relatórios e os nossos laudos, beleza? Então, finalizar aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.